A taxa de juros do Brasil vai cair e os principais investimentos dos mais tradicionais, CDB, poupança, devem começar a render menos. Fique aqui se você quer saber o que fazer, mas só depois da vinheta. Cássio, estamos aqui para mais um episódio do podcast Explica Aí, falando hoje sobre um movimento que já cada vez mais está chegando perto, que é o começo do corte da taxa de juros no Brasil, e o que as pessoas querem saber, né? Como é que eu volto a investir, como é que eu vou investir com a Selic mais baixa, essa Selic que já está 7 reuniões seguidas em 13,75% ao ano, é um cenário que é fácil, você tem uma boa rentabilidade, né? E agora, com esse novo cenário, as pessoas perguntam o que fazer, como que eu vou me posicionar, e é disso que a gente vai falar hoje, né? Certo, e até que enfim, né? Nós estamos falando de queda de juros, de que isso vai trazer rentabilidade, de que as coisas melhoram quando o juro cai. Há muito tempo nós estamos falando isso. A gente teve um breve respiro de alegria quando o juro foi a 2 lá no Covid, mas esse movimento já se inverteu rápido. Então levou a Selic a patamares ali, uma das taxas reais que a gente chama, que é a taxa, tirando a inflação, quanto que ainda sobra de taxa de um país, uma das maiores taxas reais do mundo. Então, agora, pelo que se dá a entender, até na carta de terça-feira do nosso Comitê de Política Monetária, que de fato a gente vai ter uma Selic que inicie um processo de queda, provavelmente deve iniciar com 0,25 pontos de corte, né? Trazendo a Selic de 13,75 para 13,5 e assim continuando com esse movimento, aí talvez meio e mais meio, até que ela venha de volta para um patamar mais neutro, que aí faz para fomentar a economia. Então esse processo provavelmente começou, o mercado já precifica isso já faz um tempo. Claro que a gente precisa aguardar a reunião do Copom para isso, mas até que enfim tem ficado mais próximo essa questão que a gente sempre falou, principalmente para muitos dos nossos clientes que só viram um momento de mercado subindo o juro, está vendo pela primeira vez um momento de queda de juros. E como isso esconde muita oportunidade e é um ponto de atenção para os investimentos, porque como você bem falou, alguns ativos vão passar a render menos, a gente trouxe esse tema aí hoje. Sim, e os ciclos de alta e depois de queda de juros, eles são ciclos que demoram, né? Então, às vezes o investidor que está nesse mercado há menos de 3 anos ou menos de 5, 6 anos, ele não pegou ainda um ciclo completo onde a gente tem uma alta, depois uma queda, e as formas de investir nesses cenários mudam um pouco, né? E aí o cara só está acostumado com um tipo de cenário, ele tem que entender um pouquinho como é que ele muda a carteira dele para se aproveitar desse cenário, né? E você pega, até quem pegou a queda de juros causada pelo Covid, já foi uma queda que já não tinha mais o fundamento comum, não era a Selic funcionando na maneira natural dela. Como foi na época da Dilma, que ela saiu de 7 para 14. O 7 já era errado ali, que foi na caneta, mas enfim. Saiu de 11 para 7, depois teve que levar ela para 14,25. E aí de 14,25, depois do governo Dilma, ela cai para 6. Chegou a 4,5 antes do Banco Central levar 2 no Covid. Daí era outro foco, né? Ali já era para evitar desemprego, exato. E já era estímulo. Então, todo esse movimento de sair de 11 para 7, de 7 para 14, e de 14 para 4, demorou o quê? Quase 10 anos. Sim. Então, 2011 a 2021. No 21 aí já era o Covid, vamos falar de 8 anos que seja. Então, é um movimento que ele é longo. Sim. E é legal também que a pessoa que acompanhou essa alta, que a Selic saiu de 2, ali no começo de final de 2020, né? Depois começou a pandemia. Saiu de 2 até chegar no 13,75, foi um movimento muito rápido. Foi. Tudo bem, levou mais de um ano. Foram 18 meses, se não me engano, de alta. Não lembro exatamente, mas foi um movimento rápido, considerado bem rápido. Não é isso que a gente vai ver agora. É bom que a pessoa saiba. Não vai sair agora, né? É um cenário totalmente diferente. É um cenário quando a gente está experimentando aí um controle de inflação. A inflação que está mês a mês entrando aí nos trilhos de novo. Sim. Não vamos também cair numa ilusão de olhar o retrovisor de 12 meses, que ela está dentro da meta. Né? Porque ali você tem ainda dentro do intervalo de 12 meses, os meses do ano passado de julho, agosto, setembro, onde teve deflação causado por um corte de juros que não é nada normal, também artificial. Né? De impostos, né?
De impostos, exatamente. Isso. Por um motivo eleitoral. Sim. Era perto da eleição, precisava ganhar A popularidade. gasolina de fato batia recordes ali de preço, né? Tinha lugar chegando a 9, 7, alguma coisa. E aí só por oferta e demanda, que é o mercado naturalmente agindo, né? E não é por isso, é porque quando o governo, a inflação está dentro desse patamar da meta, é um sinal que daria para cortar juros. Só que agora, saindo esse intervalo de 12 meses da métrica, saindo julho, agosto, setembro, conforme os meses agora vão passando, a gente volta ali talvez para uma inflação perto do quê? De uns 6, dependendo. Não fiz a conta, mas... O relatório Focus já diz algo em torno de 4 alto, né? No final do ano. Final do ano. Final do ano. Então, fechado de 23. Que já é bom. A gente teve o IPCA 15 aí agora de junho, 0,04 de inflação. Sim. Então, demonstra que ela está realmente fraca. Então, se ela continuar assim até o fim do ano, provavelmente a gente tem ali uma maior certeza de que o corte de juros vai começar e deve continuar por um período. Lembrando, para deixar claro para as pessoas, de modo geral, esse processo, por que ele é lento? E por que ele tem que ser lento por segurança da própria economia? Eu identifico que a inflação de alguns preços, alguns setores, ou nesse caso do Covid, vários setores ao mesmo tempo, que por consequência afetaram serviços. Os serviços foram ficando cada vez mais caros. Você pega, por exemplo, quem instala ar-condicionado, explodiu de serviço de um dia para noite, porque todo mundo parou de ir para o trabalho, foi para casa. Mais serviço, mais preço, e esse preço sobe uma vez, o cara não volta mais atrás. Mesma coisa a construção. Construção, mesma coisa, reforma para todo lado, por causa que agora preciso de um escritório para trabalhar. Enfim, casas maiores, porque agora estou em casa, meus filhos também estão em casa. E subiu o preço uma vez de alguma coisa, acabou. E CLT também. O salário que é corrigido a partir de uma inflação, de um índice fechado ano a ano. Se essa inflação subiu, porque preços subiram por causa do Covid e serviços subiram por consequência de demanda, eu tenho que corrigir o salário do CLT. Sim. 10%, 12%, 13%. Eu não vou baixar isso ano que vem. Essas contas também vão afetar o INSS, porque a cada 10% de aumento, quanto que é para os cofres públicos em relação ao pagamento? Então, isso depois de feito, a inflação está aí, eu preciso brigar com ela. E aí o Banco Central identifica isso, joga a Selic no patamar que ele jogou. Porque o Brasil é um país que fomenta muito, ele vive de crédito, todo mundo pega crédito o tempo inteiro. Então eu dificulto esse crédito, deixo ele mais caro, aumenta a inadimplência. A economia sofre, algumas empresas vendem menos. Então bancos aumentam o quanto eles não recebem. Que é o tal do remédio amargo, né? Pela consequência da inadimplência maior. E com isso eu tenho menos consumo. Esse menos consumo, eu tenho os preços das coisas parando de subir, né? Que é difícil você conseguir trazer de volta ao preço que era 2019, 2018. Mas a inflação mede se houve alteração de preço no próximo ano. Não houve, depois de muito tempo que a Selic fez, o trabalho dela. Eu vejo se a inflação está controlada e corto o juro lá 0,25, conforme a gente conversou. Espero a próxima inflação, talvez a próxima. Está dentro do jogo, corto de novo. E assim é um processo que vai indo até ter certeza que os juros estão no patamar mais baixo e a inflação continuou dentro ali dessa banda, dessa meta aí que é em torno hoje no Brasil de 4% ao ano. Sim, e não faz bem para uma economia você ter que começar um movimento, depois virar ao contrário, né? Então, vamos supor, eu vou lá e em vez de cortar 0,25, começo a cortar 1%. E aí eu percebo que eu fiz demais. Aí agora eu preciso subir a taxa de juros. Como é que você se planeja? Você fala direto que é manobrar um transatlântico. Exatamente. Um porta-aviões. É negócio isso. Que você não consegue fazer uma curva muito drástica. Primeiro você vai lá, vira o manche, o volante, seja lá o que for. Entende se a direção que você está indo pode ser ida, se não tem nada ali, enfim, é todo um trabalho, né? Exato. E demora para dar resultado, né? Nossa taxa de juros começou a subir em 2020. Né? Depois subiu bastante, parou de subir em setembro do ano passado, 2022. E aí agora que a gente está vendo números de inflação melhores. Aos poucos foi melhorando, né? Mas demora para vir. Então a gente não pode cortar 1%, depois corta mais 1%. Aí a inflação sai do rumo ali, porque muita gente começa a pedir crédito e começa a acelerar demais a economia. Ah não, foi demais, vamos subir aqui. Isso você perde credibilidade como uma economia. E isso é horrível para o país. Então tem que ser um movimento mais certeiro no ponto de que corte 0,25, observo, legal, dá para ir mais, vamos 0,25.
ficou um pouco mais claro ali o caminho, não tem nada na frente do meu transatlântico, vamos tentar 0,50, dá para fazer isso, e vai indo. E as reuniões do Comitê de Política Monetária acontecem a cada 6 semanas. Sim. Então, mês sim, mês não, geralmente mais ou menos essa regra. Você vai ter ali o comitê se reunindo, eles se conversam de terça e quarta-feira, às 6h30 sai ali o resultado, falando qual que vai ser a decisão de taxa de juros e também já comunicando qual vai ser a seguinte. E até isso que você falou, né? Saiu agora a ata do último Copom e eles comunicaram que provavelmente agora em agosto pode haver um corte. Não é 100% ainda, né? Depende um pouco do resultado de inflação, dos resultados da economia, do aquecimento da economia. Caso não aconteça em agosto, a probabilidade de setembro já é até um pouco mais alta, né? Que em algum desses dois a gente deve começar a ter um corte, provavelmente 0,25, que é um negócio um pouco mais sutil. Acho que o primeiro também. E aí a partir daí vamos ver. Né? Hoje o Focus, ele já precifica no final do ano 12 e alguma coisa, 12,5. Tem que é o Focus? Cortar... 12,5, tem que cortar 3. 25, tem que cortar 25, meio. É bastante coisa. Porque a gente tem reunião em setembro, vai ter reunião depois em... Novembro. Eu acho que tem mais 2 depois. Agosto, setembro, novembro. Então tem que ser mais forte, se for isso. Mas assim, teve essa reunião agora, começa a cortar. 0,50 já logo depois dessa de 0,25, talvez seja muito... E talvez até acima do que o mercado vem falando. Tem uma em dezembro. Tem que ter, né? Tem uma em porque dezembro. Senão... Tem, porque eu peguei a data dá mais de 6 semanas. Peguei a data do 1º de 24. É no dia 30 de janeiro. Então, como é a cada 45 dias, tem que ter um ano no meio de dezembro. É isso. Então aí fica um pouco mais dentro do que o mercado vem falando. E até para as pessoas saberem o que é esse boletim Focus, né? Por que a gente já tem uma leitura de que no final do ano deve chegar ali, ou pelo menos é a expectativa que chegue a 12,5. Toda segunda-feira, o Banco Central solta ali um resultado de uma pesquisa feita com os principais players do mercado, onde eles respondem ali quais são as expectativas para alguns dos fatores, tanto taxa de juros, câmbio, inflação, PIB também, se não me engano, PIB. E por aí vai, vários indicadores diferentes. O próprio emprego, né? Não é meta do Banco Central, mas é muito analisado. Tem ligação, né? Emprego, tem o relatório do salário lá, que eu esqueci o nome. Porque salário é a inflação na veia, né? Quanto mais eu aumento o salário, mais tem consumo. Sem dúvida. Tudo isso aí deve ter coisa que nem sonha que os caras conversam lá. E para quem tiver curiosidade, Banco Central, site do Banco Central, você pode até se cadastrar, recebe no e-mail toda segunda-feira ali o relatório atualizado. Tem um mais simplesinho e tem um bem extenso, né? Que tem estimativa até do 2040 ali. Exatamente. E bom, a gente explicou agora um pouco do que a gente enxerga em relação ao cenário. E aí a grande pergunta do nosso episódio: como é que eu invisto nesse cenário que é claro que a Selic deve cair, pelo menos a expectativa da maioria do mercado. No cenário de alta, muita gente aproveitou ali CDB, LCA, LCI, investimentos pós-fixados. Por que ele é pós-fixado? Que ele vai estar atrelado à taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, eu subo junto. Isso é muito bom. E aí, nesse cenário de Selic a 13,75, é ótimo eu estar atrelado a 13,75. Sim. Né? E agora, aos poucos, a ideia é que isso comece a mudar, né? E até a gente traz esse ponto de atenção, porque, primeiro, esses ativos pós-fixados que você citou, até na abertura que você cita, o CDB comum do banco, a própria poupança, ficam mais ameaçados quando a Selic cai. Então, esse é um ponto já importante de a gente bater esse papo. Lembrando que a regra da poupança é, quando a Selic está acima de 8% ao ano... 8,5%, né? 8,5%. Uma coisa assim. Ela trava o ganho a 6%. Então, ela paga 6% ao ano, meio... Mais TR. Mais TR, mais taxa referencial. Essa trava dela. Se a Selic cair ao ponto de diminuir de 8,5%, ela paga 70% da Selic. Perfeito. Seja ela qual for. Então, hoje ela já paga 6%, que é menos da metade da Selic atual. E se a Selic cair ao ponto de passar de 8%, tomara que a gente faça isso de uma maneira correta, você tem a poupança pagando menos ainda. Então, esse é um principal ponto de atenção já de início. Mesmo com a Selic nas alturas, já é um investimento que está te pagando menos. Se cair muito, então, vai piorar muito mais, ao ponto que eu lembro quando a Selic foi a 2%, a poupança pagava 1,40% no ano. Sim. Então, esse é um ponto de atenção. O CDB tradicional, o CDB de curto prazo, até o CDB que a gente utiliza às vezes como caixa, ele paga uma taxa pós-fixada conforme você falou. Então, se eu tenho 105% da Selic e a Selic começar a diminuir, o meu retorno nominal, o dinheiro,
vai começar a diminuir. Então é um ponto de atenção para isso ficar evidente e compartilhar um pouco do que a gente faz, porque tem esse sentimento de que a Selic vai diminuir, é pior para o rentista. Só que é no momento de queda de juros onde nós mais temos oportunidade de ganhos financeiros no mercado. Perfeito. Então, por isso que a gente traz essa pauta hoje. Exemplos de ou travar uma taxa pré-fixada nesse momento de juros ainda elevado, ou comprar um fundo imobiliário, que a gente vai falar num próximo episódio, ou comprar ações, que a gente já explicou por que o mercado de ação está subindo tanto nos últimos meses, por causa da Selic caindo. Sim. Então, a gente traz esse tema por causa disso, a gente vai dar luz um pouquinho de como ainda ter boas rentabilidades com essa Selic aí caindo. Perfeito. E assim, aí que acho que entra um raciocínio que quanto mais a pessoa vai entendendo de investimentos, mais ela começa a ter uma estratégia sofisticada. Porque o natural das pessoas, acho que a maior parte hoje já saiu um pouquinho da poupança, mas ele muitas vezes está ainda no CDB, pós-fixado, liquidez diária, eu não sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Cooperativa. Tem algum raciocínio assim, eu não sei o que acontece com a economia, vai que a taxa de juros sobe. Não, tudo bem, a gente não conhece o futuro, mas dá para ter uma boa ideia, né? E assim... dá para ter uma parte no pós-fixado, que é o teu caixa, que é essa dúvida. Pode ser que o juro suba, pode. Só que não tudo, né? Sim. E até um paralelo que eu fiz esses dias que eu achei que foi bem bacana. Eu tô em casa. Se eu começar a pensar em todas as exceções, todos os riscos... se eu sair de casa eu posso tropeçar num buraco e quebrar o pé. Se eu sair de casa eu posso ser atropelado. Eu posso ser assaltado. Bater o carro. Eu nem saio de casa. Né? São as exceções. É o normal que aconteça isso? Não é. Qual que é a probabilidade de acontecer isso? É pequena. Então a gente vai trabalhar em cima do mais provável. Quando a gente vai falar de uma estratégia financeira, vai na mesma linha. Pode ser que a taxa de juros que a gente tem expectativa que comece a cair, ela inverta e comece a subir? Pode. Existe a possibilidade. Qual que é o tamanho dela? Super pequena. Porque a gente já estuda isso há não sei quantas décadas, entende o comportamento das economias como um todo, teorias econômicas, etc. E tudo indica que agora a taxa de juros tem que começar a cair. O que faria ela ter que começar a subir? Eventos muito fora da curva. Guerra... Como uma inflação não controlada ainda. Exato. Que é o oposto, né? Agora está tudo dentro da normalidade, nossos índices de preço. Sim. E aí vem a questão do efeito do fator recente, né? Mas e se acontecer uma outra pandemia, como aconteceu em 2020? Pode acontecer. A última antes desse tamanho, acho que foi em 1917, que foi a gripe espanhola, alguma coisa assim. Nessa conta, agora só é 2130, né? Alguma coisa assim. Mas pode acontecer? Pode. Só que eu vou me planejar em cima da regra, não em cima da exceção. E em cima da regra... a gente tem essa expectativa que a Selic deve começar a cair. A partir daí, as oportunidades, como você falou, começam a surgir. Então, por exemplo, num momento onde a taxa de juros tem uma tendência de queda, é muito lógico que se eu ficar pós-fixado, se eu ficar investido em rendimentos que eles vão acompanhar essa taxa de juros, meu investimento vai começar a cair também. Agora, se eu pego um pré-fixado e eu travo essa taxa de juros, o que é o pré-fixado? CDB de 5 anos pagando 14% ao ano. E se a Selic cair? Vai ser 14% ao ano. E se ela subir? Vai ser 14% ao ano. Que já é uma ótima taxa. Exatamente. Existe o risco nisso aqui? Existe. Qual que é o risco? A Selic subir e você ficar travado. Só que é o que eu falei até agora. Não é expectativa. Só que também não vou pegar 100%. Tudo que eu tenho. Mesma regra do pós-fixado. Quando você faz uma carteira, você diversifica. Então, o que você vai fazendo em relação à tua gestão patrimonial? Você vai migrando parte da tua alocação, de maneira sutil, para um investimento mais dessas formas que a gente vai enxergando a mudança de cenário. Sim. Se eu estava 70% pós-fixado no cenário de alta de juros, talvez agora, devagar, eu vou começando a migrar para outras categorias que vão se beneficiar de um cenário de queda de juros, né? E você tem como mais um caminho nesse investimento que você citou, de travar uma taxa pré-fixada. Com 14 já não existe mais. Eu apliquei alguns hoje para uns clientes meus. 14% ao ano já não tem mais. Que é a expectativa do mercado que a taxa de juros vai cair. As taxas dos investimentos começam a cair também. Em fevereiro a gente pegou 16, né? Pegou 16, eu tenho de dezembro 15,80, que a estimativa era que o juros ficaria alto ou até subiria. E a Selic nem mudou. E a Selic ainda nem... O Brasil é o mesmo, na verdade, de lá para cá. Só que o mercado trabalha com perspectiva. Você trava uma taxa dessa aí de 13,5 para 5, 6, 7 anos. E a Selic cair ao ponto ali que ela volte a 10, 9,5, por exemplo,
Fora que você está ganhando 13, isso 13,5 vai dar 1,13 ao mês, 1,15. Fora que você está garantindo essa taxa até o fim, como a Selic e os demais investimentos no mercado no momento estarão pagando bem menos do que o que você tem, você ainda vende esse teu CDB para uma outra pessoa no mercado secundário valendo muito mais do que você pagou. Porque para a pessoa ter essa taxa, ela vai ter que te pagar mais. Sim. Então, isso é uma possibilidade também. A gente tem visto isso já acontecer e a Selic nem sequer começou a cair. Então, você travar uma taxa dessa vai te trazer retornos bem expressivos, que é quando todo mundo já escutou que a renda fixa não é fixa. É nessa hora que ela não é fixa, na hora de quanto ela vale na venda antes do vencimento. E aí o que dita quanto ela vale é a taxa. Então, em momentos de juros mais elevados, a gente está falando isso aqui desde o começo do ano, é a hora de fazer estoque. É a hora que você aplica o seu recurso. Sim. Agora, a gente recomendar um ativo pré-fixado, um ativo do Tesouro Direto, pagando inflação mais 5,5% ao ano, por exemplo, nesse momento é uma recomendação muito mais plausível do que recomendar um ativo pré-fixado ou o título do Tesouro quando a Selic era 4. Porque se a Selic era 4, ou quando ela foi a 2, então melhor ainda, de exemplo. Selic a 2, eu tenho uma probabilidade, conforme você usou essa palavra, tem uma probabilidade muito mais alta da Selic ir a 10 do que a 1. Sim. Então, se a Selic tem uma probabilidade muito mais alta de sair de 2 para 10, eu invisto em ativos pós-fixados, que vão subindo gradualmente a minha rentabilidade conforme a Selic sobe. Quando a Selic é quase 14, existe uma probabilidade muito maior dela vir a 8 do que a 20, com essa inflação do jeito que está agora. Então, se existe uma probabilidade maior dela cair, a gente vai recomendar ativos que ganham dinheiro com isso. Perfeito. E aí vai depender do perfil, é claro, mas opções tem. E é muito similar esse raciocínio. É que o pré-fixado eu acho que ele é mais fácil da gente entender um pouco a dinâmica. De dar exemplo, né? Só que o atrelado à inflação é um comportamento muito similar a esse. Tá tendo uma empresa captando recurso agora no mercado, que no fim é a oferta primária e traduzindo ainda mais, são as rendas fixas que a pessoa pode investir. Sim. Mas essa renda fixa que a gente está investindo, do outro lado tem uma empresa pegando esse dinheiro para trabalhar o que ela tem que trabalhar de projeto de investimentos, de financeiro, abrir uma fábrica, etc. Tem empresa captando, empresa AAA, aí IPCA mais 7, IPCA mais 8, isento de imposto para o investidor. Uma conta legal da gente fazer é assim, pensa numa estratégia de viver de renda. Eu tenho um patrimônio, vamos colocar ali R$1 milhão, para ser um número mais redondo. Uhum. E aí eu quero viver de renda por mais 40 anos. Quanto que eu posso tirar por mês? Tudo que render acima da inflação. Porque a inflação está corrigindo o meu dinheiro. Se eu começar a tirar tudo que rendeu, eu estou matando meu patrimônio aos poucos. Sim, você tem cada vez menos dinheiro. Exato. 1 milhão hoje não compra a mesma coisa que 1 milhão 10 anos atrás. Nem parecido. Exatamente. Então, tudo que render acima da inflação, eu posso tirar. E eu sei que eu vou ter sempre o meu principal protegido e corrigido pelo IPCA. Ponto. Posso levar isso por 10, 20, 30, 50, 100 anos. A ideia é isso vai permanecer. Quando eu tenho taxa de juros disponível no mercado, pagando IPCA mais 6, quer dizer que o principal, o valor que eu tenho investido, vai ser corrigido pelo IPCA, e os 6% eu posso retirar todo ano. Então, sobre R$1 milhão, são 60 mil. Fazendo uma média mensal, a pessoa pode retirar em cima desse investimento R$5 mil por mês, tranquilamente, pelo resto da vida dela. Sim. Né? Se ao invés do IPCA mais 6, agora eu estou num cenário onde eu tenho IPCA mais 3, eu vou pegar um número um pouco mais exagerado para a pessoa entender bem o exemplo. Mas na época de Selic baixa era isso que emitia. Era isso? A empresa emitia IPCA mais 3, IPCA mais 2,90. Sim. E aí, ao invés de IPCA mais 6, tem IPCA mais 3. Essa mesma conta, em vez de eu tirar 60 mil por mês, por ano, só posso tirar 30. Sim. Em vez de eu ter uma renda mensal de 5 mil por mês, minha renda agora é 2,5. Agora imagina o que eu consigo fazer com 5 mil por mês e o que eu consigo fazer por 2,5. Essa é a diferença quando a gente vai falar de um planejamento financeiro e de como um momento como esse é excelente para a gente se posicionar. E aí o longo prazo, que às vezes a pessoa tem medo, ele é seu amigo. Então aproveita o longo prazo para travar essa taxa por um bom tempo, para você receber isso talvez pelos próximos 5, 6, 10 anos, até acontecer de novo o ciclo de juros, onde a taxa vai cair, vai bater um vale lá embaixo, vai começar a subir, e até lá você está garantido, vai acompanhar essa queda de rendimento. E o Brasil é um país que ele te dá possibilidades, essas taxas que a gente diz aqui, são possibilidades raríssimas no mundo. Claro que a economia brasileira não é uma economia de primeiro mundo. Economia japonesa, alemã, britânica ou americana. Só que
também não é uma economia argentina. O Brasil tem 330 bilhões de dólares de reserva, que não utiliza há anos. Já é uma garantia para o investidor do exterior ali. O Brasil tem um Banco Central que demonstra que funciona, que é todo esse cenário de queda de juros que a gente tem conversado aqui. Está sendo testado. Que está sendo testado. O Brasil tem um Congresso que, apesar de toda a discussão que a gente escuta há décadas, né, a política não é um problema no Brasil há um ano. O Brasil tem um Congresso que agora demonstra força em coisas ruins que vêm do Executivo. Coisas ali que vão dando um pouco mais de tranquilidade. Então, um país que é minimamente tranquilo na parte da robustez econômica, te pagando um investimento que vai te pagar 13% ao ano, um investimento que vai te pagar inflação mais 6%. Inflação mais 6% é o que você falou, é garantir 6% ao ano de aumento em cima do quanto o meu dinheiro perde valor. Igual, você pega... A gente tem aquela imagem tradicional lá da nota de $100, de R$100 no Plano Real, que compravam R$100 de poder de compra quando ela foi criada, e ela hoje, que ela vale em torno de R$13,13. Esse valor perdido no tempo, se eu estou num ativo desse aí, isso está sendo corrigido. Perfeito. Então, imagina quanto dinheiro a mais você teria só por correção monetária. E 25 anos não é muita coisa. Vai fazer 30 daqui a pouco, Plano Real. Nós temos essa idade. Sim. E eu tenho um pouquinho mais. Então, esse tempo passa. E usá-lo a seu favor, o Brasil é um dos poucos países do mundo, de novo, que te dá essa chance. Só que ele te dá essa chance muito mais elevado quando o juros está nesse patamar. Vamos supor só, é um pouco mais difícil disso acontecer, vamos supor que o Brasil dê minimamente certo a partir de agora. Minimamente, o Brasil é nota 6. Supor que ele tire 7. Não volte mais a tirar 4,3, como foi na época da Dilma. Ou uma outra pandemia não ocorra. Talvez a Selic nunca mais volte a esse patamar. Sim. Esse é um ponto importante. Pode ser que ela saia de 13 para 5, depois tem que ir para 9. Mas o 13, o 14, talvez... Existe uma chance pequena de você ter perdido essa chance. Sim. Até uma provocação legal, né, para quem está assistindo a gente. Dá um pause aí, mas depois volta, por favor, não vai sair do episódio. E joga no Google, taxa Selic desde 2000. E aí você vê todas as oscilações, é uma onda, são ciclos que a gente fala, né? Sim. E aí você vê que eles vêm caindo por conta disso. Então, de fato, a expectativa não era que a Selic chegasse agora a 13,75 caso não acontecesse uma pandemia. Sim. Né? O pico de um momento, ele tem de uma curva, geralmente ela é mais baixa do que a anterior, como vem sendo desde 2000. Só que agora teve uma fora da curva, uma questão da pandemia. Se bem que o outro pico também foi por conta de uma fora da curva, que foi a gestão da Dilma, que cortou a Selic na caneta, que não era para ter feito. Coisas extraordinárias. No Brasil, coisas extraordinárias acabam acontecendo, mas mesmo assim, vem respeitando essa lógica. Então, a ideia é que realmente não aconteça mais uma taxa dessa. Você pega como próprio exemplo, o primeiro governo Lula, lá em 2002, a Selic era 25. Sim. 25, pelo menos até agora, nunca mais voltou a ser nem parecido disso. Aí você imagina o dinheiro que ganhou pessoas que carregaram ativos daquela época para cá. Você tem o histórico de ativos do Tesouro Direto que isso é visível. Tem título que dobrou ano a ano, quando a Selic saiu de 25 para voltar para casa de 10. Sim. No governo Lula 1 e 2. 10, a Dilma levou de novo para 15. Nós agora tinha vindo para 4,5. Na normalidade, o Covid tirou o mundo de ponto, teve que voltar para quase 14. E em parcimônia disso, mesmo independente do que um governo fale ou não, isso é válido para o mundo inteiro, nós estamos caminhando a cada dia mais para um mundo cada vez mais endividado. Dívida PIB de cada país. As maiores economias do mundo demonstram isso. Todas estão acima de 100% do PIB em dívida. Sim. O Banco do Japão é 160, Estados Unidos é 150. A China é 250, se eu não me engano, 235% do PIB. Que não é um PIB pequeno. Exatamente. Países cada vez mais endividados, o Brasil também aumenta a sua dívida interna ano a ano pelas emissões do título do Tesouro, precisa financiar a máquina. Países cada vez mais endividados vão lutar cada vez mais para que o juros fique cada vez mais baixo. Porque juros altos aumenta a dívida desse país lá na altura e ele não pode deixar isso sair do controle, que é o caso que aconteceu na Argentina.
Então existe uma tendência de que esses juros volte a ficar baixo o mundo inteiro. E agora você ainda tem uma chance muito grande de aproveitar esses juros aí acima de 1% ao mês de uma maneira muito mais tranquila do que, às vezes, correr um pouco de risco em alguns outros mercados, principalmente se você não tem esse perfil. Sim. E aí, quando a gente vai falar um pouco da parte do planejamento financeiro pessoal, as pessoas têm uma dificuldade em se posicionar por um prazo longo, porque existe um viés do ser humano psicológico que ninguém está satisfeito com uma boa decisão. Todo mundo está satisfeito com a melhor decisão. Tem gente que nem consegue tomar decisão porque o cara tem muito medo daquela não ser a melhor possível. E informação o tempo inteiro, você não sabe exatamente, né, para onde vai, para que caminho que vai, qual fonte acreditar. Sim. Tudo isso dificulta tomar essa decisão. Exato. E assim, o futuro a gente não conhece. Isso, a gente tem expectativas em cima dele. Hoje, essa taxa de juros que a gente está vendo é boa? É muito boa. Se eu pegar meu dinheiro, atrelar ele à inflação, com uma rentabilidade extra, que seguem esses cálculos que eu fiz agora há pouco, tá ok para você? Você consegue manter teu padrão de vida? Você está protegido da inflação? Tá ok. Então pronto, aproveita. Né? Ah, mas a Selic pode subir. Pode. Pode ser que as taxas comecem a ser melhor e aí o teu dinheiro, a tua taxa de rentabilidade seja pior do que as outras. Pode. Como pode ser pior, que inclusive é a nossa expectativa. Sim. O ponto é, hoje você consegue garantir teu padrão de vida. Talvez daqui a pouco você não consiga, depende de acordo com as taxas de juros. Então, sinceramente, garante. E aí aproveita para ter tranquilidade a partir daí. INSS, por exemplo, acho que é um patamar legal para a gente comparar. As pessoas hoje ficam ali 20, 30, 40 anos contribuindo para o INSS para poder ter uma aposentadoria de um valor baixo. E às vezes, se ela fizer uma conta dela fazer esse planejamento em cima de um ativo mais rentável... De longo prazo. De longo prazo. Depois faz um investimento desse valor que ela conseguiu acumular durante a vida. Numa taxa dessa que eu falei, ele vai ver a diferença que ele vai conseguir em renda passiva comparando com o INSS. Sim. E aí, só indo para uma última linha de raciocínio, Cássio, a gente falou muito bastante aqui da parte de renda fixa. Fora a parte de renda fixa, tem outros ativos de renda variável que começam a ser muito mais atrativos num cenário de juros baixos, né? Fundo imobiliário e ações. Principalmente, né? Principalmente esses. O fundo imobiliário tem muito a ver com a própria parte de renda fixa, uma parte dele. Porque existem aqueles fundos de papel que eles têm dentro dele renda fixa. Renda fixa. Né? Fora a questão do efeito de comparação ali em relação ao aluguel, etc. Também vai ter ali uma relação de preço. E as ações, até a gente tem um vídeo que a gente fala só sobre isso, elas têm também um comportamento que a gente pode sair um pouquinho desse pensamento de ação, pensar um pouquinho fora ali do mundo mais imaginário, aqui entre aspas, né? Mas o mundo real da empresa. A empresa, quando vai trabalhar, ela capta recursos no mercado. Ela vai no banco e pega empréstimo. Sim. Né? E nenhum empresário vai pegar dinheiro próprio para montar uma fábrica. Normalmente não é isso que acontece. Ele vai no banco e pega empréstimo. Só que ele pega o empréstimo ao custo de 10 e a fábrica ou a empresa dá um lucro de 20. Então, beleza. Fechou a conta, deu lucro. Fica com 10 para ele. Exato. Sim. Quando a taxa de juros está mais cara, vamos supor que ela sobe para um custo ali que o banco está emprestando a 20, essa conta já não fecha. Então, essa empresa ela passa a dar menos lucro e quando a gente vai entender o quanto que essa empresa vale, quanto que eu pagaria numa empresa que não dá lucro? Quase nada. Quanto eu pagaria numa empresa que me dá 20% de taxa de retorno ali, de EBITDA? Aí já tem um valor diferente. Então, é aí o raciocínio, né, da taxa de juros com ações. Tudo em tese tende a ganhar valor quando os juros caem, porque as pessoas procuram outras alternativas. Fora o fluxo, que é isso. Tenho aqui hoje uma empresa de varejo, que, conforme você bem citou, não dá lucro, o juro está caro, não consegue financiar porque o carnê está caro, a adimplência está alta. Até na hora dela ir comprar alguma coisa, criar uma linha de crédito com o fornecedor, o juro está caro também, então ela não consegue ter estoque alto, não consegue ter preço. Aí ela não vende igual ela vendia antes, enfim. Ela vale muito menos da bolsa do que ela valia antes desse juro subir. É inevitável. O contrário é verdadeiro. Quando você tem ali facilidade de venda, o carnê ficou mais barato, o juro está mais baixo, você tem ali estímulos para gastar esse dinheiro, você vai conseguir pagar, parcela entra no teu orçamento, a empresa começa a faturar mais, as linhas dela ficam mais baratas. Então ela vai lá na Brastemp lá e compra um lote inteiro de uma vez, que agora ela tem condições de pagar isso. Comprou o lote inteiro de uma vez, ela tem preço. Se ela tem preço, ela vai vender mais. E assim é uma máquina.
ciclo vicioso que os juros baixos trouxe para ela, essa empresa tende a subir muito na bolsa. Se você pegar como exemplo do fundo imobiliário que você deu, e eu tenho ali, hoje a gente aplica R$100 mil no fundo imobiliário, vamos usar de exemplo, vai receber ali R$1.100 de dividendo por mês, mais ou menos. 1,1 de taxa. 1,1 de taxa, tem fundo pagando até 1,2. 1.200, você tem 100 mil. Hoje você tem 100 mil na Selic, você está ganhando ali 13 mil por ano, mais ou menos. Claro que tiver no Tesouro Selic tem que pagar imposto, mas só de exemplo. Então você tem ali algo em torno também de 1.100 e alguma coisa por mês, se você fizer uma divisão mensal. É parecido. Então não preciso correr muito risco do fundo imobiliário, porque a Selic hoje está me pagando parecido. E o fundo imobiliário tem oscilação no preço da cota. O preço da cota é mais um pouco mais, o cara um pouco mais agressivo. Então eu não preciso correr esse risco. Claro que o fundo imobiliário, a isenção do dividendo do aluguel dele, talvez se eu colocar na conta vai valer a pena. Mas só num exemplo, um por um. Tá. A Selic, se ela sair de 13 para 9, o mesmo 100 mil que te dava R$13.500 por ano, 13.750, a te dá R$9.000 por ano. Então nós já estamos falando em receber o quê? R$840 por mês? 800 por mês? Por aí. Então o de 800 para 1.100 já ficou diferente. Só que como os contratos de aluguéis de fundo imobiliário ou os títulos de dívida dos fundos de papéis que você citou são de muito longo prazo, e a estimativa e os cálculos que eles fazem é para ter um bom dividendo, um bom aluguel, mesmo em momentos de Selic mais baixa, o fundo vai continuar te pagando o seu 1.000 ali por mês, 1.100. O que você faz? Fica mais atrativo, você passa a comprar fundo imobiliário. Muita gente faz esse movimento ao longo do período que a Selic cai. Se eu tenho mais gente comprando alguma coisa, mais aquele negócio vai subir. E aí o fundo imobiliário que custava R$100 a cota está custando 140. Você está ganhando R$1.100 por mês de aluguel e ganhou 40% na valorização da cota. Se você comprou ele antes desse movimento começar. Ele já começou, visivelmente já dá para ver o boom que aconteceu de preço em alguns fundos imobiliários e em algumas ações por causa dessa procura por outras soluções. Só que ainda dá tempo. Mas é essa mudança de visão para uma classe de ativos que hoje não faz sentido, mas ela vai passar a ser, é onde esconde-se a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Boa. E para o cara que às vezes tem um pouco de receio no fundo imobiliário, porque oscila o preço da cota, tudo isso, o raciocínio é muito similar ao preço do imóvel, né? É a mesma coisa, hoje o imóvel está barato, vou comprar a cota do fundo imobiliário barato, o imóvel está barato, é um paralelo que dá para fazer. Em algum momento, esse imóvel pode estar caro. E aí, só que imóvel é um pouco mais palpável para a pessoa, para a nossa forma de investir do brasileiro, né? Você olha para o imóvel, região dele, etc. Você tem uma ideia de quanto ele vale. Você olha para um apartamento e fala, esse aqui é um apartamento de 1 milhão. Você fala, esse apartamento está vendendo por 3 milhões. Pô, não vale. Ou ao contrário, está vendendo por 500 mil. Pô, tá barato. Né? Fundo imobiliário a gente não tem tanto costume, pelo menos o normal do brasileiro. Sim. Né? Mas é um pouco mais difícil você ter essa leitura. Só que é exatamente esse paralelo que você fez. Fundo imobiliário, nesse momento, quando a pessoa talvez mais tem receio de comprar, é o melhor momento. Quando que muita gente fez algumas compras boas de imóveis, os investidores? Pandemia. Só que todo mundo estava com receio. Ninguém sabia o que ia acontecer. Agora, talvez eles já deram uma valorizada. Então, é esse mesmo ciclo que a gente pode aproveitar. Mas o imóvel ele vai ter o aluguel ali garantido. Fundo imobiliário também. Sim. E o fundo imobiliário é mais honesto com você, né? Segundo a segundo na tela do seu telefone, você vai ver quanto ele custa. Exato. Quanto o mercado está pagando. E aí é a mesma métrica dessa pessoa que recebeu aí uma proposta de um imóvel de venda abaixo do que ela pagou. Pagou R$1 milhão no apartamento. Aí estão te oferecendo 800 mil. Você perdeu 200? Não, porque você não aceitou a oferta. Você acha que vale mais do que isso, eu não vou vender. Então você não perdeu os 200 mil reais. Só te ofereceram 800. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Você vai comprar por 100, 120 reais a cota. Se o mercado cair e estiver sendo negociado a 110, você só perde 10 reais por cota se você pôr a venda. Enquanto você não fizer isso, você vai receber o aluguel mês a mês até o fim, por um prazo indefinido. Até que vai chegar um ponto que só de dividendo daquele fundo imobiliário você recebeu todo o dinheiro que você comprou dele. E ele ainda estará lá. Lembrando que fundos imobiliários de tijolo
compram os imóveis os imóveis mais caros do país, porque estão em lugares que o dinheiro de uma pessoa física às vezes não alcança. Avenida Paulista, Faria Lima, grandes shoppings, grandes centros logísticos, grandes empresas, né? Sim. Como clientes, Rumo, Magazine Luiza, enfim. E fundos imobiliários de papel, de renda fixa, conforme você citou, compram os melhores ativos do mercado numa diluição imensa. Centenas de empresas dentro. Então, dependendo do que for, talvez se torne até mais seguro do que um imóvel num lugar mais afastado, que você não tem cobertura, não sabe para quem está alugando, pode destruir inteiro o teu imóvel como não pode ser que não te pague o aluguel e você vai arrumar um problema imenso. Você tem muitos benefícios, né, benefícios na classe imobiliária, seja no imóvel diretamente ou no fundo imobiliário. E em momentos de Selic elevadas, o fundo imobiliário entrando antecipadamente esconde uma oportunidade imensa. Em 2019 subiram mais de 30%, se eu não me engano. Foi por aí. Eu acho que foi 28 ou alguma coisa bem perto disso. Nessa linha. Fora o que você ganhou na conta ali todo mês. Dividendo, exatamente. Só de valorização da cota, esse número que a gente falou, né? Isento de imposto? Não é ruim, não. É. Então é isso. Acho que a gente deixou aqui algumas opções de investimentos para as pessoas que querem investir, que já investem em relação a esse novo cenário que aparentemente começa a entrar num ciclo de queda. Uhum. Né? Nada de novo de maneira brusca. Eu acho que tem vários episódios que a gente termina assim, né? Tudo que a gente fala aqui, você não pode fazer de uma maneira brusca. Estou indo para um lado, vou agora para o lado oposto. São ajustes que a gente tem que fazer na nossa carteira de investimentos. Tem que deixar um pouco pós-fixado ainda na conta, tem que ter caixa, é sempre interessante. Sim. E acompanhando esse movimento de perto. Daqui a pouco sai a inflação fechada de junho, vamos ver como ela vem. Depois a de julho. Depois agosto vai se basear nessas duas para cortar o juro ou não. Um mês, 15 dias, de 15 em 15 dias. Tem que ir acompanhando de perto. E a cada momento desse você vai ter um direcional ali para caminhar. É isso. Não sei como fazer isso tudo que vocês falaram. Conta com a gente. Né? Nosso trabalho é exatamente esse, te ajudar a tomar essa decisão, montar uma carteira de investimentos com os melhores ativos de cada categoria e seguir acompanhando tanto o teu momento de vida como o cenário, para que essa estratégia continue sempre dando certo até o momento que precisar. E levar cada ciclo desse, levar esse racional, esse know-how para o cliente. O dia que a Selic voltar para patamares mais baixos, a gente vai fazer a mesma coisa, talvez num episódio desse, as indicações aos nossos clientes, que aí é a hora de inverter a mão e ir para o pós-fixado. Porque a Selic passará a subir a partir de agora, ativos de renda variável sofrem um pouco, ativo de renda fixa passa a pagar menos que a Selic. Vira a mão, vai para o pós-fixado, espera a Selic subir de novo a um patamar onde a probabilidade diz que ela estagnou, inverte a mão de novo. E é isso que a gente vai fazer sempre, ciclo a ciclo. Boa. Então é isso. Acho que só resta a gente agradecer aqui quem está aqui até agora. Sim, valeu pessoal. Quase um pouquinho mais de 40 minutos de episódio aqui. E bom, se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente gosta de postar vídeo toda semana, trazer aqui novidades, atualidades em relação ao cenário e as formas de investir. Deixa o teu like, manda para aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Se você gosta de ouvir ao invés de assistir, a hora que você está caminhando, está fazendo exercício, a gente está disponível também, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Provavelmente no que você ouve a gente vai estar lá. E é isso. Agradecer você que ficou até aqui e a gente se vê no próximo episódio.